A busca por novas culturas é, sem dúvida, um dos principais combustíveis para os viajantes. Afinal, cada região do mundo oferece uma experiência única, moldada não apenas pela economia local, mas também pelos comportamentos, valores e tradições que tecem o cotidiano da sociedade. Desde um simples gesto de saudação até as manifestações religiosas e festivas, cada detalhe revela a riqueza e a complexidade de uma cultura. É fascinante perceber como certos comportamentos, maneiras de pensar e estilos de vida são criados, recriados e compartilhados por uma comunidade. O Timor-Leste, com sua diversidade linguística, fé inabalável, história de resistência e valores profundos, oferece um exemplo inspirador. No dia a dia, pequenos gestos revelam a ternura e o respeito que permeiam as relações humanas. A bondade deste povo, que tanto sofreu ao longo da história, se manifesta nas pequenas coisas, surpreendendo e encantando aqueles que se abrem para conhecer a verdadeira essência do Timor-Leste. Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, o Timor-Leste já integrava as redes comerciais do Sudeste Asiático no século XIV. Atraídos pela riqueza da madeira de sândalo, os portugueses foram os primeiros a aportar na ilha em 1520, estabelecendo uma colônia no século XVI. Ao longo do século XIX, o domínio do território foi disputado com britânicos e holandeses, culminando em um acordo que concedeu a parte oeste do Timor-Leste aos holandeses em 1859. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou a porção portuguesa por 3 anos, mas Portugal retomou o controle após a derrota japonesa. Em 28 de novembro de 1975, o Timor-Leste declarou sua independência. Porém, esse período de soberania foi breve. A Indonésia anexou o território em 1976, dando início a décadas de conflito e resistência. Centenas de milhares de vidas foram perdidas nesse período turbulento. Em agosto de 1999, um referendo histórico ofereceu à população timorense a oportunidade de decidir seu futuro. Com cerca de 80% dos votos favoráveis à independência, a separação da Indonésia se tornou uma realidade. No entanto, a transição foi marcada por violência e destruição, afetando tanto a população quanto a infraestrutura do país. Finalmente, em 20 de maio de 2002, o Timor-Leste foi reconhecido internacionalmente como uma nação independente, encerrando um longo capítulo de luta e iniciando uma nova era de autodeterminação. Localizado na ilha de Timor, no sudeste da Ásia, o Timor-Leste é um arquipélago composto por 3 ilhas e subdividido em 13 municípios. Cada município, por sua vez, possui seus próprios postos administrativos e também uma capital própria. Com uma população de aproximadamente 1.400.000 habitantes, Timor-Leste possui a 6ª menor população da Ásia e a 2ª menor do Sudeste Asiático, superada apenas por Brunei. A identidade cultural timorense é formada por uma variedade de etnias e influências históricas. A colonização portuguesa e holandesa deixou marcas profundas, especialmente na religião. Com mais de 97% da população seguindo a fé católica, o Timor-Leste ocupa a 2ª posição entre os países asiáticos com maior número de católicos. O português também figura como idioma oficial, embora uma diversidade linguística floresça no território, com línguas como Tetum, Mambai, Macazai, Baikenu e Kemak sendo faladas por diferentes grupos étnicos. A expressão cultural do país se manifesta de diversas formas. O artesanato, por exemplo, se destaca pelo uso de cores vibrantes e materiais naturais como fibras e madeira, dando vida a bolsas, cestas, tapetes e esteiras. As danças tradicionais também são uma marca registrada, com estilos únicos representando cada etnia. O futebol é o esporte mais popular, enquanto a culinária local reflete a abundância de ingredientes tropicais e frutos do mar. Um prato emblemático é o catupa, um bolinho de arroz com leite de coco envolto em folhas. A moeda oficial é o dólar americano, vigente desde o ano 2000. A decisão de adotar esta moeda veio após a independência, substituindo a rúpia indonésia, utilizada durante a ocupação que teve início em 1975. A escolha pelo dólar americano teve como objetivo principal facilitar as relações comerciais com outros países e atrair investimentos para a nação recém-formada. Embora o dólar americano seja a moeda oficial, é importante mencionar que o centavo timorense
também desempenha um papel nas transações diárias da população. Com valor equivalente ao centavo americano, cada centavo timorense corresponde a um centavo de dólar. A economia de Timor-Leste trilha um caminho de reconstrução após décadas de domínio estrangeiro, que se estendeu até o final do século XX. A infraestrutura e os serviços essenciais do país sofreram com a deterioração e destruição durante esse período, impactando diretamente seu desenvolvimento econômico. A exploração de petróleo em plataformas offshore desponta como a principal fonte de renda, contribuindo significativamente para o produto interno bruto. O petróleo bruto é exportado para países como Austrália e Singapura, onde passa por processamento e transformação. Paralelamente, o setor terciário ganha relevância, com o crescimento do comércio, serviços e da indústria da construção civil, impulsionando a recuperação econômica. Apesar da menor participação no PIB, a agropecuária absorve um volume considerável de mão de obra, equivalente ao setor terciário, representando cerca de 40% da força de trabalho do país. O cultivo de arroz, milho, café, mandioca, frutas, além de diversos vegetais, sustenta a produção agrícola e desempenha um papel importante na economia local. Dili, a capital e a maior cidade do país, é um testemunho vivo da história e da cultura timorense. Localizada no distrito homônimo, a cidade exibe marcas da colonização portuguesa em suas construções, como o imponente Palácio do Governador. O bilinguismo é uma característica marcante da população, com o tétum prasa, uma variedade do tétum que incorpora muitos termos do português, sendo falado juntamente com a língua portuguesa. Situado na costa norte da ilha de Timor, o distrito de Dili abriga cerca de 325 mil habitantes e engloba os subdistritos de Atauro, Cristo Rei, Dom Aleixo, Nainfeto, Metinaro e Vera Cruz. No subdistrito de Cristo Rei, destaca-se a imponente escultura de Jesus Cristo sobre o Cabo Fatucama, um presente do governo indonésio ao povo timorense. A imagem de Cristo, erguida sobre um globo terrestre, proporciona uma vista panorâmica da bela praia de Fatucama e da imensidão do oceano que circunda a ilha. A história de Dili remonta ao século XVIII, quando os portugueses a fundaram como a nova capital do Timor português, substituindo a antiga capital, Lifau, no enclave de Oecuse. A igreja de Santo Antônio de Motael, a mais antiga do Timor-Leste, é um marco histórico que foi reconstruído em 1955, ganhando sua torre atual. Para aqueles que desejam se aprofundar na história de Timor-Leste, desde o período colonial até os anos de invasão indonésia e guerra, o Arquivo e Museu da Resistência Timorense em Dili é uma visita imperdível. O museu abriga a exposição permanente Resistir é Vencer. Por meio de textos e vídeos, a exposição narra a luta do povo leste-timorense contra a invasão indonésia, que dizimou parte significativa da população no final da década de 1990. O museu também oferece um acervo de livros e objetos relacionados à cultura local. Além disso, a programação inclui exibições de filmes e documentários sobre diversos temas, enriquecendo ainda mais a experiência do visitante. O cemitério de Santa Cruz, assim como o Arquivo e Museu da Resistência Timorense, é um local de memória e reflexão sobre a história de Timor-Leste. Em 1991, o cemitério foi palco de um massacre perpetrado pelas forças indonésias que ocupavam o país. O episódio, que vitimou cerca de 400 pessoas, é lembrado até hoje pela população leste-timorense como o Massacre de Santa Cruz, sendo o dia 12 de novembro uma data marcada por homenagens e pela reafirmação da resistência contra a opressão. O Monte Ramelau é um dos pontos turísticos imperdíveis de Timor-Leste. Com quase 3.000 metros de altitude, é a montanha mais alta do país, oferecendo uma vista deslumbrante e uma experiência inesquecível. Localizado no município de Ermera, a 120 quilômetros da capital Dili, o monte abriga o monumento da Virgem Maria, símbolo do catolicismo e da colonização portuguesa na região. O país possui um clima tropical caracterizado por duas estações distintas, uma seca e outra chuvosa. A estação seca se estende de maio a novembro, enquanto o período chuvoso ocorre entre dezembro e abril. As áreas mais elevadas do país apresentam temperaturas mais amenas, mas o calor predomina ao longo do ano, com médias variando entre 25 e 35 graus. Timor-Leste é um país que te convida a desacelerar, a observar com atenção
e a apreciar a beleza da simplicidade. Venha se encantar com a força, a fé e a hospitalidade de um povo que te fará se sentir em casa. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.